Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A nossa conversa agora é com Fred04. Salve, Fred! Salve, Augusto. Grande prazer, grande honra estar aqui falando para o público dessa publicação que eu admiro muito e acompanho já há décadas. Maravilha. Fred04 é vocalista e líder da banda Mundo Livre S.A., criada no movimento do Mangue Beat, lá nos anos 1990. Lá no começo do Mangue Beat, o Fred04 escreveu um famoso manifesto chamado Caranguejos com Cérebro. Ele está completando 30 anos esse manifesto. Eu queria que o Fred falasse um pouco dele. Esse manifesto tem um conceito do mangue, fala do crescimento desordenado da cidade do Recife, e aí relaciona o mangue com a cidade, necessidade de criação de uma cena cultural forte. Fred, dá para transpor para hoje esse manifesto? Como é que se avalia? A ideia era fazer um release. A gente tinha... Eu tinha trabalhado em uma emissora de rádio daqui e uma das minhas funções era justamente catalogar os lançamentos das gravadoras e os releases e tal. A gente já tinha feito alguns eventos, a gente tinha uma cooperativa cultural aqui, Chico Science, Lamento Negro e Mundo Livre, a minha banda e tal. A gente tinha um evento chamado Viagem ao Centro do Mangue. E aí a gente já tinha conseguido realizar algumas apresentações de forma totalmente independente, não tinha empresário de música aqui, não tinha, como até hoje, não tem grandes investimentos, não tem gravadoras e tal. De forma totalmente cooperativa, a gente já tinha conseguido realizar uns 3 ou 4 apresentações muito bem-sucedidas e o público crescendo. E aí caiu a ficha que a gente não tinha nenhum release para a imprensa, nem nada. Só que, como não era uma divulgação de um artista ou de um disco, uma estreia de alguma banda, nada, era uma cena, até esse conceito de cena era algo novo no Brasil, não existia, ninguém falava em cena. Eu achava que tinha que ser uma linguagem um pouco mais abstrata, um pouco mais elaborada, com metáforas e tal. E aí, até por esse mote, que foi uma genialidade de Chico Science, de associar ao mangue. Era um campo fértil, digamos assim, para elaborar metáforas com o ecossistema característico da cidade e tal. Então, veio essa ideia de fazer um texto que fosse em algumas partes e utilizando algumas expressões que a gente já usava nos eventos, tipo Caranguejos com Cérebro e Mangue Boys, Mangue Girls e tal. Em termos de realidade social, se eu fosse falar, como tem uma parte lá que fala da metrópole decadente e tal, que, na verdade, na época, Recife tinha conquistado, entre aspas, o título de 4ª pior cidade do mundo, e eu, como jornalista de formação, nada disso me surpreendeu, porque fazia 10 anos já que Recife, todo mês, tinha um relatório novo do DIEESE, e o relatório sempre apontava como a capital nacional, primeiro lugar em desemprego, primeiro lugar em inflação, primeiro lugar em mortalidade infantil. Todas as atualizações de economia e de qualidade de vida, tudo Recife era sempre o pior do Brasil. Eu diria que, depois de um certo tempo ali, teve um período na década de 2000 até 2015, por aí e tal, houve uma sensível melhora econômica, a cidade realmente passou por um processo de redução dos índices mais críticos de miséria. Aí o que acontece? De 5, 6 anos para cá, a gente vê hoje realmente é muito, muito parecido com aquela pesquisa de 4ª pior cidade do mundo. Um aumento absurdo de gente que voltou a morar na rua, sabe? Uma situação até mais degradante. É um negócio que eu nunca tinha visto, sabe? Então, assim, em termos de índices sociais, eu acho que a situação
seria muito parecida com o que eu descrevi naquela época lá. Ô, Fred, o que acontece que hoje a gente não consegue montar um movimento como o Mangue Beat, né? Um movimento muito importante, conceitual, né, para a música. Naquela década, no final, apareceu os Racionais MC, né, que lançaram Sobrevivendo no Inferno, que acabou criando o movimento do rap, né? Esse século a gente não conseguiu ter essa força, né, de um movimento como o Mangue Beat, com mensagens, né, fortes. O que acontece, Fred? Eu acho que é um contexto também global, né, de civilização, que, claro, que se reflete nas cidades brasileiras também, que é uma questão de ruptura generalizada de cadeias produtivas, né, também, né, assim, a primeira grande indústria que foi afetada por essa revolução digital, eu diria que foi a indústria da música. E a gravadora, naquela época, a gravadora era quem mais injetava recursos, porque era quem mais captava recursos também. Então, todos os outros elos de festivais, circuito de shows, casas noturnas, claro, obviamente, bandas, artistas, e todos os outros elos envolvidos na cadeia da música, quem mais injetava recursos nisso aí tudo eram as gravadoras, rádios, TVs. Quem mais injetava eram as gravadoras, né, no campo da música. E aí você, quando acaba com a mídia física, quando você suprime esse elo tão, né, porque você deixa de vender CDs e álbuns e tal, você deixa de ter essa arrecadação que as gravadoras tinham. Era muito ingênuo quem falava você vai eliminar com as gravadoras, vai ser ótimo para a cadeia da música. Eu sempre vi isso como uma avaliação absolutamente míope da história, assim, sabe? Então, assim, o MP3 vai ser a salvação dos músicos. Então, assim, você retira, em termos econômicos, você retira o elo que mais injetava dinheiro, mais arrecadava e mais injetava, e você achar que isso não vai representar uma hecatombe na economia da música. Então, isso era um equívoco, era uma ingenuidade muito grande. Então, isso aconteceu a nível global, né? De repente, de uma hora para outra, não tem mais loja de disco, não tem mais grandes produtores, não tem mais vendedor de disco, não tem mais... São inúmeras atividades ligadas à música que deixam de operar de uma hora para outra. Então, que no nosso caso, por exemplo, por que o movimento Mangue tinha que ser tão atrelada àquele momento? Porque eram duas bandas principais, no caso, Mundo Livre S.A. e Nação Zumbi, Chico Science, Nação Zumbi, bandas absolutamente fora do eixo, sem empresário, sem investidor, sem patrocínio, sem nenhuma condição de bancar um disco independente, nada, absurdamente nada. Então, assim, aqueles discos ali premiadíssimos, né, o Da Lama ao Caos e o Samba Esquema Nós, só foi possível porque existia no caso do Chico Science, um selo Caos, que era um selo bancado pela Sony, um selo da Sony, e no caso do Mundo Livre, o selo Banguela, que era bancado pelos Titãs e financiado pela Warner, que tiraram a gente do Recife, levaram a gente para o Sudeste, colocaram em estúdios de altíssimo padrão, né? Bancaram hotel, bancaram tudo, financiaram o clipe, tudo, cara. Então, assim, um movimento com essa característica fora do eixo, naquela época, só seria possível com uma cadeia produtiva mais estruturada, entendeu? Acho que, no nosso caso, por ser tão distante, né, do polo central da economia, né, do grande motor industrial, né, São Paulo, Rio e tal, a gente foi, de certa forma, muito fomentado, assim, incentivado por uma cadeia produtiva que permitia isso. Hoje em dia é tudo muito mais, sabe, muito mais rápido, até por parte do público. E que, por exemplo, às vezes ele não tem paciência de ouvir um minuto de uma música, sabe, assim.
Eu acho que tem uma geração que cresceu aí com esse hábito de raramente ouvir um álbum inteiro, raramente saber quem foi que produziu, quem foi o compositor. Então, é uma lógica que, para a gente, até um pouco difícil de assimilar de forma integral. O consumo de música e de cultura naquela época era caracterizado pelo protagonismo. Era um consumo protagonista, ainda, principalmente fora do eixo. Aqui em Recife, sei lá, eu imagino que em Belém, em Cuiabá e tal. Por quê? Você precisava correr atrás da informação que realmente lhe interessava, que o acesso não era fácil. Não chegava você um disco como o Sandinista do The Clash, um disco revolucionário para a época, né, o início dos anos 80, um disco como Sandinista demorava 3, 4 anos para ser lançado no Brasil. Hoje quem manda é o algoritmo. Então, hoje, um moleque que entra pela primeira vez no Spotify, então bastou ele clicar ali numa playlist que ele curtiu, e aí se ele curtiu ali, já vai vir, no outro dia já vai ter 200 playlists parecidas com aquela no celular dele. Então, ele já cresce com esse tipo de consumo, porque hoje chega tudo, um turbilhão de coisas numa velocidade incrível, de você é totalmente quase passivo em relação a isso. Eu acho que a característica do protagonismo que era necessário, principalmente para quem crescia fora do eixo naquela época, foi preponderante para o surgimento de coisas originais. Assim. Agora, você indo para o momento de hoje, Fred, vocês lançaram um disco esse ano, né? O Walking Dead Folia, né? Início desse ano no Mundo Livre S.A., né? E é um disco cheio de crítica social e também contando um pouco da gestão, né? Da pandemia caótica, né? Eu queria que você... Como é que a gente vai sair dessa? O que o disco fala também, né? Dessas questões? Eu diria que talvez esse disco seja o segundo de uma trilogia, porque anteriormente, um pouco antes da pandemia, a gente tinha lançado um álbum já muito engajado com a realidade caótica do país, que foi A Dança dos Não Famosos, né? Que foi um disco que refletiu muito aquele momento ali de impeachment, tal, de golpe, transição entre um governo de viés mais popular e uma intervenção de uma lógica totalmente do mercado, que desestruturou, por exemplo, toda a legislação trabalhista, de previdência, de tudo e tal. Então, assim, e sem falar da destruição do Estado Democrático de Direito. E aí veio a pandemia e a gente foi atropelado por uma duplo desafio, né? Essa questão do ascensão do fascismo, né? Estabelecido como poder mesmo, poder fascista no país, e ao mesmo tempo uma pandemia, né? Uma crise sanitária inédita e assim gerida por esse poder fascista, então, e negacionista e anti-ciência e tal. Então, o disco tentou refletir isso e é muito louco porque a velocidade das coisas foi tão intensa que a gente mudou, por exemplo, o título do álbum mudou várias vezes. Eu acho que a gente teve uma conjunção de coisas que favoreceram a construção de uma imagem muito forte na capa. O lance mesmo é contrastar esse cenário dantesco que estava vivendo nesse país, contrastar com o carnaval. Então, tem que ser ensolarado mesmo, cores vivas e tal. E eu acho que realmente ficou um trabalho, sabe? A gente está na maior expectativa, mandou fazer camiseta agora e tá uma demanda absurda pelas camisetas e a gente já está começando a negociar para lançar em vinil, e eu tenho certeza que vai ser um vinil muito impactante também. Legal, eu queria agradecer aí o Fred04 pela conversa. O Fred falou aí do manifesto, né, que foi feito lá no começo do Mangue Beat, importantíssimo, né, que deu o início aí do movimento, um dos movimentos mais importantes da música brasileira, né? E depois, agora, falando do disco também, do Walking Dead Folia, né, lançado no início do ano, sempre crítico também, falando aí da questão da gestão mal feita, né, da pandemia,
e também um momento delicado aí que a gente vive. Obrigado, Fred04. Augusto, eu que agradeço aí. Queria parabenizar aí por essa vitrine, por esse espaço maravilhoso que é super importante, todo espaço como esse que surge para a cultura alternativa no Brasil. Eu queria aproveitar e convidar todos que ainda não entraram, que acompanhem as redes da banda, né? O Instagram Mundo Livre _SA, tem a página no Facebook também. E estamos aí, todas as plataformas, curtam aí Walking Dead Folia, e a turnê vai começar, a segunda parte da turnê a partir de julho. A gente já está confirmando umas datas em São Paulo, Rio, BH, e de julho em diante a gente vai prosseguir com a turnê aí.